Muito bem, então vamos dar continuidade à catequese. Agora nós iniciamos a terceira parte da catequese que trata sobre os 10 mandamentos. Então nós já vimos a primeira parte, que é sobre o credo, que são as principais verdades de fé que nós temos que crer. Depois, na segunda parte do Catecismo de São Pio X, veio a oração. E é importantíssimo que nós estejamos fazendo oração. Por quê? Porque sem a oração nós não vamos conseguir cumprir com os mandamentos. Ou seja, os mandamentos que nós vamos estudar agora na terceira parte, para que a gente consiga observar eles e viver eles, a gente precisa da graça de Deus. E Deus só vai nos dar essa graça para aqueles que têm uma sólida vida de oração. Exatamente por isso que o catecismo ele apresenta a oração antes dos mandamentos. Então, para que você possa viver os mandamentos, você precisa, é obrigatório que você tenha uma sólida vida de oração, que você reze todo dia, que você tenha um tempo fixo todo dia de oração mental, que você procure rezar o rosário, o terço todos os dias, para que você tenha as graças necessárias para que você possa cumprir os mandamentos, tá bom? Então hoje, na aula de hoje, nós vamos falar brevemente sobre o primeiro mandamento, que é o mais importante, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E amando a Deus sobre todas as coisas, nós fazemos isso, o catecismo vai dizer, através de atos internos e externos. Ou seja, você não vai só exteriormente amar a Deus sobre todas as coisas, fazendo atos externos de fé, esperança e caridade, mas você vai também interiormente. Não pode faltar nenhum nem outro. Você não pode pensar, o que importa é só o meu interior e exteriormente você não faça nenhum ato nem de fé, esperança nem caridade. E também é evidente, você não pode considerar só o exterior e não fazer interiormente aquilo que exteriormente você está fazendo. O mais importante, é evidente, é o interior, o ato interno de culto a Deus. Mas ele deve sim refletir exteriormente. E esses atos eles vão se manifestar através de atos de fé, esperança e caridade, que são as 3 virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. A maior delas é a caridade, porque quando a gente morrer, e se Deus quiser for para o céu, a fé e a esperança vão acabar. A fé vai acabar porque você vai ver a Deus face a face. A esperança de possuir a Deus no céu já vai ter consumado. Então, a fé e a esperança vão acabar, mas a caridade é aquela que vai permanecer por toda a eternidade. Então, por isso que aqui nesse mundo a gente está aqui para fazer com que a nossa caridade cresça cada vez mais. E quanto mais você amar Deus nesse mundo, maior será o seu grau de glória no céu, maior será a recompensa que Deus vai te dar no céu. Então, os maiores santos receberão a maior recompensa. Cada um vai ser recompensado segundo os seus méritos. Então, o ato de fé, vamos lá. A fé, a gente recebe ela logo no batismo. Mesmo um bebezinho, quando ele é batizado, ele já recebe ali a virtude teologal da fé. A fé, vai dizer o catecismo, é uma virtude sobrenatural infundida por Deus, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que ele revelou por meio da Santa Igreja nos propõe para crer. Então nós fazemos um ato de fé toda vez que nós aderimos, cremos em tudo aquilo que a Santa Igreja ensina. Então, se por acaso você tem uma verdade de fé que a igreja revelou e você não sabia, quando você tem contato com essa verdade, você tem o dever de crer nessa verdade. E o católico, para que ele tenha uma fé sobrenatural, ele precisa crer em tudo aquilo que a igreja ensina. Se ele escolhe, esse pontinho aqui eu não quero crer, ele perde a fé por todo. Ele passa a ter simplesmente uma fé humana. Ou seja, para que ele tenha de fato uma fé sobrenatural, ele precisa crer em tudo aquilo que ensina a Santa Igreja Católica. Se você deixa um pontinho da fé sem crer, você perde a fé como um todo. Então a fé,
A esperança e a caridade nós recebemos ali no batismo. E nós devemos fazer com que essa fé cresça. Em primeiro lugar, a gente vai pedir, né, Senhor, aumenta, eu creio, mas aumenta a minha fé. A gente tem que pedir para que Deus aumente cada vez mais a nossa fé. Se tem algum ponto da doutrina que você não conhecia, que a igreja ensina, você tem um dever de aderir àquilo. Você jamais pode ficar escolhendo aquilo que você quer crer. Tem muitas pessoas que, infelizmente, elas têm determinado pecado que elas cometem, que elas não conseguem, às vezes, se livrar de determinado pecado. Em vez delas assumirem um erro, o que elas fazem? Elas negam que é um pecado. Então elas falam, mas é que a igreja nesse ponto ela é muito rigorosa. Porque a igreja ou seja, ela está cometendo um pecado contra a fé. Além do pecado que ela já está cometendo ali, ela está cometendo um pecado mais grave ainda, que é um pecado contra a fé. Porque para ela poder se justificar, ela está negando uma verdade que a igreja revelou e que ela tem o dever de crer. E agora eu vou falar brevemente alguns pecados contra a fé. O primeiro deles seria a apostasia. A apostasia consiste na rejeição total da fé. Isso pode ser tanto interiormente como exteriormente. Por exemplo, quando você exteriormente vai num culto não católico e participa daquele culto, você está apostatando da sua fé. Por exemplo, o pecado de heresia também é um pecado contra a fé. O herege, ele é aquele que escolhe. Isso daqui eu acredito, isso daqui eu não acredito. Então, se você crê em 99,9% do que a igreja ensina, mas aquele 1% você não crê, você está agindo como herege. Você está sendo herético, por quê? Porque você está escolhendo aquilo que você crê. Em consequência, isso também é um pecado mortal. E como nós sabemos, o pecado mortal, ele perde o estado de graça. O indiferentismo, que também é um outro pecado contra a fé que está em moda hoje em dia, que é o quê? Todas as religiões são boas, né? São mais ou menos boas. O que importa é o amor, né? O que importa é a gente fazer o bem, ajudar, né? Não julgar, porque Deus não olha para a sua religião, né? Ele não importa se você é católico, protestante, espírita, ou seja, isso é um pecado grave contra a fé. Por quê? Porque Deus revelou sim uma verdade, e essa verdade está plena somente na Igreja Católica Apostólica Romana. Todas as outras religiões são falsas religiões, são religiões criadas pelo homem, e elas não conduzem à salvação, elas conduzem à perdição. Então a gente não pode ficar, mas tem esse ponto aqui deles em comum. É claro que tem coisas boas ali. Se fosse tudo ruim, não ia atrair ninguém. Mas é justamente por ter coisas boas que elas confundem. Por quê? Porque essas coisas boas fazem com que as pessoas achem que ali está a verdade quando não está. A verdade plena está somente na Santa Igreja Católica, e é isso que o católico tem que crer. Então, um católico ele não pode participar de, por exemplo, de reuniões espíritas, budistas, satânicas, maçonaria também não pode, reuniões protestantes ou de qualquer outro culto que não seja católico. O católico ele não pode tomar parte nisso. Mas não tem problema, ou seja, claro que tem problema. Como eu disse, o culto ele é interno e externo a Deus. Você tem que interiormente e exteriormente prestar esse culto a Deus. Quando você vai num culto não católico, você está exteriormente negando a sua fé. Mesmo que, mas interiormente eu continuo me considerando católico. Mas não, exteriormente você negou a sua fé. E isso é um pecado grave, um pecado mortal contra a fé. Depois o sacrilégio, né, que consiste em você faltar com a reverência naquelas coisas sagradas. E o sacrilégio é geralmente um pecado muito grave. Um exemplo de sacrilégio são aquelas pessoas que comungam na missa estando em pecado mortal. Você sabe que para você comungar na missa, você precisa estar antes em estado de graça, ou seja, você precisa ter se confessado dos seus pecados mortais. Uma pessoa que vai lá e comunga em pecado mortal, mesmo que, depois eu vou me confessar, não tem essa coisa de depois eu vou me confessar. Se você não se confessou, você não pode comungar. Então você, mas é daqui a pouquinho que eu vou me confessar. Então vai lá, se confesse e depois comunga.
né? Se você comunga estando em pecado mortal, você comete um sacrilégio e isso é um pecado gravíssimo, né? Você está comendo e bebendo a sua própria condenação, como disse São Paulo. Outro exemplo de sacrilégio é, por exemplo, você não confessar os pecados mortais na confissão. Você sabe que na confissão você tem que confessar todos os pecados mortais, inclusive o número de vezes. Se você não sabe o número exato, tem que ser pelo menos aproximadamente. Se você omite voluntariamente pecados mortais na confissão, você também está cometendo um sacrilégio ali e você não vai ser perdoado de nenhum daqueles pecados e aquela confissão vai ser inválida. Tá? Outro pecado contra a fé é a superstição, né? Que é quando nós damos poderes que só pertencem a Deus a objetos inanimados. Então, por exemplo, um católico ele não pode participar de atividades como cartas de adivinhação, magia, bruxaria, magia branca, pular onda no ano novo, fazer pedidos para estrelas cadentes, magia negra, candomblé, umbanda, macumba, reiki, voodoo, cabala, nova era, energias, né? Energia não sei o que, vou colocar uma pedra no umbigo, não sei o que, jogo do copo, ou seja, todas essas superstições, um católico não pode tomar parte disso. Por quê? Porque ele está exteriormente negando a Deus, ele está dando um poder que é somente de Deus a objetos inanimados. Tem também a idolatria, que consiste em transferir a divindade de Deus para seres criados. A gente vê, por exemplo, os satanistas fazendo isso, assim a gente põe um caso mais grave, mas muitas vezes a gente comete idolatrias mais disfarçadas, né? Idolatria do dinheiro, idolatria dos prazeres, ou seja, a gente coloca todo o nosso coração nesses bens criados. Nesse tema da idolatria, muitos protestantes acusam erroneamente os católicos de adorar imagens, né? A gente sabe que nós não adoramos imagens, né? Nós adoramos somente a Deus, nós veneramos os santos, né? Porque os santos eles estão em comunhão com o Cristo, né? Eles são um outro Cristo, né? Eles estão em união no corpo de Cristo, e é por isso que nós veneramos os santos. E quando nós fazemos imagens deles, não é para adorar a imagem, aquilo é para nos lembrar, né? Para gerar uma reverência àquele que amou e adorou somente a Deus. Então o católico ele pode sem problema nenhum fazer imagens. Por quê? Porque a imagem em si não é nenhum problema. O problema é quando você adora aquilo. Então, se você faz uma imagem de um Deus pagão e adora aquilo, você está cometendo um pecado de idolatria. E isso não tem nada a ver com o fato da gente fazer uma imagem de um santo ou uma foto, né? Ter uma foto de um santo para lembrar dele e pedir a intercessão dele no céu diante de Deus, tá? Depois tem o pecado de deixar por culpa própria de conhecer as principais verdades de fé. Então é aquela ignorância culposa, ou seja, todos nós temos o dever de buscar conhecer a nossa fé. E você tendo essa possibilidade, você não fazendo isso por preguiça, porque eu não gosto de ler, porque eu não tenho paciência para pegar o catecismo e ler. Ou seja, você está cometendo um pecado de ignorância culposa aí. É também um pecado, de certo modo, contra a preguiça e contra a fé também. Não professar externamente a fé católica quando há necessidade de fazê-lo. Então, aquela pessoa que, por vergonha, por medo do que os outros vão pensar, ela omite a fé dela. Muitas vezes é por gestos externos, por exemplo, ela vai almoçar num lugar público, ela tem vergonha de fazer o sinal da cruz. Ou no trabalho ela tem vergonha de deixar os outros saberem que ela é católica, porque vão me criticar, vão zombar de mim, vão fazer piada comigo, então eu prefiro não falar nada. Ou, por exemplo, você tem um amigo e você sabe que aquela pessoa está no erro e você não fala nada porque, o que ele vai pensar de mim? Ou dá aquela falsa desculpa do, eu não vou me intrometer na vida dos outros. Quando às vezes Deus te pôs ali exatamente para ajudar ele, fazer alguma coisa ali para ele se salvar. Então essa omissão, tá? Então, de modo geral, os pecados contra a fé eu falei brevemente. A gente entendeu que a fé a gente recebe no batismo e é uma virtude sobrenatural.
em que a gente adere a tudo aquilo que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E agora nós vamos falar sobre a virtude teologal da esperança, né? A esperança é o quê? É aquele desejo de alcançar o céu, é o desejo do paraíso. Esse desejo tem que crescer cada vez mais em nós, né? Então nós devemos desejar um dia contemplar a Deus face a face no céu. Nós devemos desejar, o único bem que nós devemos desejar é realmente isso, né? É o céu. Todos esses bens aqui, eles passam, eles acabam, estão de passagem, vão virar pó. Então, o nosso coração tem que desejar somente isso, a Deus. E a esperança é isso, é esse desejo de Deus. Ela vai acabar a esperança quando a gente morrer, por quê? Porque esse desejo de possuir a Deus, ele vai se transformar realmente, ele vai se concretizar, a gente vai realmente ter a Deus. E por isso que só vai sobrar caridade. Mas enquanto a gente está nesse mundo, a gente tem que estar sempre crescendo na esperança, na virtude da esperança. E os pecados contra a esperança são, eu vou falar de dois tipos dele. Um deles é a presunção, que é aquela pessoa que abusa da misericórdia de Deus, é aquela pessoa que fala assim, eu vou levando essa vida mais ou menos, eu faço minhas orações, mas eu não vou combater bem os meus pecados e tal. Por quê? Porque vai chegar no final, eu peço perdão para Deus, Deus é misericordioso, ele vai me perdoar, e aí está tudo resolvido. Ou seja, é um abuso da misericórdia divina. Você tem que saber que Deus não vai usar da misericórdia dele com aqueles que abusam da misericórdia dele. Então você tem que se esforçar continuamente para vencer seus pecados e para amar Deus. Se você está nessa, né, e muita gente está nessa, pensando que vai chegar no fim da vida, eu peço perdão, Deus é bom, né? Deus não vai me condenar. O que essas pessoas falam, você acha que Deus vai mesmo condenar uma pessoa ao inferno? Ele vai. Nossa Senhora em Fátima disse que muitas almas estão no inferno, muitas. Nosso Senhor, quando foi perguntado se tinha mais gente no céu ou no inferno, ele disse, a porta da perdição é muito mais larga do que a da salvação. Então, sim, tem muita e muita gente no inferno. Então, essa mentira aí que o diabo põe de que vai chegar no fim, Deus é amor, ele vai te perdoar de tudo que você fez, pode abusar da misericórdia dele, é um erro grave, né? Então, esse é o pecado de presunção. Tem agora o outro lado, que é um pouco mais raro, que é o outro extremo, que é o pecado do desespero. É aquela pessoa que acha que o pecado dela é tão grande que ela duvida que Deus possa perdoar ela. É o exemplo de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, quando ele se deu conta do que ele fez, ele se desesperou a ponto de achar que o pecado dele era maior do que a misericórdia divina. E aí ele se enforcou e se matou. Então, o desespero, que já é um pecado um pouco mais raro, pelo menos aqui, que a gente vê menos gente com esse problema, né? A gente vê cometendo mais o pecado da presunção, mas o desespero também pode acontecer, né? Da pessoa achar que Deus não pode perdoar o pecado dela. E você tem que saber que sim, ele pode sim perdoar o seu pecado, por pior que tenha sido. Por pior que tenha sido, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz pode perdoar todos os pecados do mundo, né? Mesmo que você seja um Hitler da vida, ele pode perdoar, desde que você realmente queira se converter, tá? E não abusar da misericórdia dele, como faz o presunçoso. Por fim, nós vamos falar sobre a maior de todas as virtudes, que é a caridade. A caridade consiste em nós amarmos a Deus por si mesmo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos por amor a Deus. Então é isso, a caridade é aquela virtude que nos faz amar a Deus sobre todas as coisas por Ele mesmo. Não é porque Ele vai me fazer benefícios, não é porque eu vou me dar bem, é porque eu vejo o quão bom é Deus. E ao contemplar o quão bom Deus é, o único desejo que eu tenho na minha alma é desejar o bem dele, é amar ele. E a gente sabe que a gente ama a Deus como? Fazendo aquilo que ele nos pede. E é claro, amando aos nossos irmãos. Ele fala, se vocês me amam, vocês vão amar ao próximo. Então a caridade é isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo e a nós mesmos
por amor a Deus. Então, até o nosso amor próprio, a gente vai amar nós mesmos por amor a Deus. Então, é isso que é a virtude da caridade. E ela tem que crescer. Quando a gente recebe o estado de graça no batismo, a caridade, ela já está lá, mas está como uma sementinha. E ela tem que crescer. Ela cresce como? Através de sacrifícios e orações em que Deus vai nos recompensando por isso com um aumento do estado de graça. Ou seja, ele vai aumentando a caridade conforme a gente corresponda àquilo que ele peça. Então, quanto mais sacrifícios você fizer, quanto mais oração você fizer, mais vai crescer a sua caridade. E a caridade, ela cresce com atos mais intensos. Então, você tem que sempre fazer um ato com um fervor maior para a caridade crescer. E quanto maior for a sua caridade, maior será a sua recompensa nos céus. Então a gente tem que ir crescendo com a caridade dia a dia, principalmente oferecendo mortificações e oração. Na oração a caridade cresce muito, né? E também com os sacrifícios, né? Vencendo as tentações, com as mortificações, Deus vai também aumentando a caridade. Quando a gente comete um pecado mortal, a gente rompe com a caridade que a gente tem. A caridade, ela some da nossa alma. Com o pecado mortal não some a fé e a esperança, a não ser que você cometa um pecado específico contra a fé e a esperança. Um pecado mortal que não seja contra a fé e a esperança, ele vai romper a caridade, né? E aí quando você se confessar, você vai retornar, Deus vai infundir de novo aquela caridade na sua alma. E quais que seriam os pecados contra a caridade? Primeiro que a gente poderia dizer, obviamente, é a omissão do ato de caridade quando a gente tem o dever de fazer ele. Então, quando a gente vê o juízo final, Nosso Senhor narrando o juízo final, como que seria o juízo final? Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e fostes me visitar. Ou seja, ele sempre diz esses atos de caridade, né, que a gente deveria ter feito e não fez. Por exemplo, os que foram condenados, ele vai dizer, olha, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Ou seja, a omissão da caridade. Então aí é o primeiro ponto, a omissão, né? A gente tem a oportunidade todos os dias de oferecer muitos sacrifícios, muitas orações, inumeráveis, o dia inteiro a Deus. E muitas pessoas passam um dia só preocupados, né, com meu trabalho, minha vida, minhas coisas, meus prazeres e tal. Vai passando, chega no fim da vida, quando ela olha, ela vê, poxa, eu não fiz nada por Deus. Ou seja, eu passei uma vida omissa. Conquistei altos cargos no trabalho, juntei muito dinheiro, tive muitos amigos, todo mundo gostava de mim, né? Eu era bem querido. Mas, diante de Deus, você não fez nada. Você foi omisso. Então, esse é o primeiro pecado contra a caridade. Depois vem o ódio, né? Que é desejar a desgraça alheia, desejar o mal alheio. Então, ali estamos falando aí de um pecado mortal, né? Você desejar o mal daquela pessoa. Tem a inveja, que é você se sentir triste pelo bem do outro, como se aquilo estivesse fazendo mal para você. Você, aquela pessoa conseguiu tal coisa, eu não tenho isso, então você fica triste por quê? Pelo bem do outro, que é a inveja, também é um pecado contra a caridade. Tem um escândalo, que é quando nós, por meio de palavras, ou por meio de palavras ou exemplos, a gente leva os outros a cometer um pecado. Às vezes através de um comentário, né? Através de alguma coisa que faz com que o outro peque. Né? Isso daí é o pecado de escândalo. A gente vê muitos aí na política, né? Incentivando projetos, né? Que tem exclusivamente esse fim de fazer os outros pecarem. Né? Você vê essas coisas aí de doutrinação das crianças na escola com ideologia de gênero, isso daí é o pecado de escândalo. E Nosso Senhor diz, ai daqueles, né, que levaram um desses pequeninos a pecar. Melhor seria que atasse uma pedra no seu pé e se jogasse no fundo do mar do que fizesse isso. Depois, por fim, tem o pecado de assídia, que é aquela preguiça em relação aos bens espirituais.
A pessoa, ela é uma pessoa super ativa, né? Ela faz tudo. Se precisar trabalhar 30 horas por dia, ela trabalha 30 horas por dia, faz academia, faz esporte, tá com todo mundo, sai e tal. Mas se precisar rezar meia hora, nossa, aí parece que estão dando uma facada nela. Ou seja, assídia é exatamente isso, essa preguiça em relação aos bens espirituais. Isso é muito problemático. Por quê? Porque se você tem preguiça, se você cede à preguiça e não reza, você não vai conseguir cumprir nenhum mandamento, como nós falamos no começo. Então a assídia, ela é destruidora por causa disso. Você destrói toda a sua vida espiritual. Por quê? Porque você não reza, você não tem as graças para conseguir vencer as tentações, você não tem a graça para crescer em caridade, você acaba se perdendo. Tá bom? Eu coloquei a folha aí da aula de hoje no anexo aí para vocês irem acompanhando. E como leitura, vocês vão pegar no Catecismo de São Pio X de vocês e lerem da questão de 342 a 371 e as questões de 852 a 912 do Catecismo de São Pio X. Tá bom? Então, ó, as folhinhas aqui estão sempre, eu estou sempre colocando aí na descrição, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.